Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Mendes e no nosso canal, hoje, nós iremos falar sobre a origem do islamismo. Eu vou fazer como eu faço em sala de aula, a minha dinâmica de sala de aula. Que jeito que é? Fiz o meu mapa mental, né? Em cima do meu mapa mental, eu vou estar abordando esse tema, que é tão intrigante, né? Porque acaba contrapondo, né, se confundindo com a história da Europa, né? Por quê? Porque tem grande influência também na história da Europa. A gente vai falar da questão histórica, né, da origem do islamismo e não na parte religiosa em si. E vamos lá. Hoje, né, o mundo antes do... Que jeito que era o mundo antes do islamismo? Né? As pessoas, elas eram politeístas. O que é isso? Né? Viviam em clãs, em aldeias, em povoados, e esses povoados, cada cidadezinha dessa, cada clã, né, tinha sua própria religião e acreditavam também em vários deuses, por isso que diz religiões politeístas, eles eram politeístas, quer dizer, acreditavam em vários deuses, né? Que é isso? A árvore, né, é um deus, o céu é um deus, né? Então todos os objetos para eles tinham espíritos, né? E aí então o mundo antes do islamismo, o que hoje nós chamamos de mundo árabe, né? Tudo que está no Oriente. Hoje a gente tem o hábito de falar que tudo que está no Oriente é árabe, mas a gente tem que compreender que tem esses povos orientais, né, tinham seu idioma, tinham sua religião, tinham sua cultura, né, antes do islamismo. Então tem uma diferença aí. Eles viviam em clãs, né, e eram nômades. Porque a gente sabe que nômades é que sai de uma região para outra com frequência. Maomé, vamos começar aí falando de Maomé. Maomé surge na história, né, a partir do século 7 depois de Cristo, né, fazia parte de uma família de comerciantes, perdeu os pais ainda novinho, né, e foi criado pelos tios e vivia na cidade de Meca. Meca era uma cidade, né, que as pessoas iam para peregrinar. O que é peregrinar? Por razões religiosas, as pessoas saem de suas casas e vão para algum lugar buscar, né, aquelas aspirações de religião que queiram, né? Então Meca era uma cidade que vendia muito, a base, o que circulava lá era voltado para a questão do comércio, que eles eram politeístas. E esses deuses, né, atraíam muitas pessoas, né? E as peregrinações era a maior fonte de renda de Meca. Então, depois Maomé ele se casa com uma viúva muito rica e isso possibilita a ele, né, viajar para várias partes do mundo. E aí que ele conhece um pouquinho da religião judaica mais a cristã. E o islamismo é uma mistura muito boa dessas duas religiões, porque o islamismo ele acaba suprindo, né, aquilo que ele aprendeu sobre o judaico, aprendeu sobre o cristianismo. E aí então, né, aos 40 anos, Maomé ele vagava, ele tinha esse hábito de se ausentar, né, e refletir em alguns pontos da cidade de Meca, né, fazer seu retiro religioso, essa ligação, né, para ter essa ligação entre ele e Deus. E aí então, quando ele vagava, ele teve uma visão do anjo Gabriel, que disse que ele era o profeta de Deus, que ele era o único profeta de Deus e que aquele monte de deuses não existiam, que o que existia era um único Deus e que ele tinha a missão de divulgar isso, de transmitir isso, e que, né, ele
ele tinha, e inspirado pelo anjo Gabriel, ele voltou, né, para Meca e escreveu o livro sagrado dos muçulmanos, que é o Alcorão, né? E aí, então, ele volta para Meca e essa ideia não foi bem aceita. Pensa bem, toda a população ali de Meca vivia a partir da questão das peregrinações. Como que eles iam falar? A partir de agora não tem mais esses deuses, né? É o único Deus que a partir de agora vai se chamar de Alá, né? E aí não foi bem aceito. Só que algumas pessoas aderiram, né, à ideia de Maomé, foram alguns primos, a esposa, por exemplo, né? Então ele foge, né? Ele foge para Medina. Medina vai ficar conhecida como a cidade do profeta e vai atrair muitas e muitas pessoas por isso, né? Então Medina, né, a primeira comunidade muçulmana, né, conquistou várias cidades, e Maomé se tornou um líder político, né, que realmente influenciava. O islamismo atualmente é a segunda maior religião do mundo. Seu surgimento retoma ao século VII, né, foi quando Maomé nasceu, e deu-se por meio das pregações realizadas por Maomé, seu profeta. O islamismo é a religião que surgiu, né, na Península Arábica. Essa crença religiosa atualmente é a segunda maior do mundo, como eu havia dito. A maior parte desses fiéis, né, da religião muçulmana, ela está no continente asiático e africano. Islã, né, traduzindo para o português, vem da palavra árabe Islã. Essa palavra nesse idioma significa submissão e é deferida a salam, que significa paz, submissão e paz. Então, peraí, o sentido de paz é referido à questão de guerras? Não. Refere-se à paz aqui na condição da paz do corpo e do espírito, né? O fiel adapto ao islamismo é conhecido como muçulmano ou muçulmana, e esses termos também têm origem do idioma árabe, né? Dentro da fé islâmica, muçulmano é aquele que é submisso a Deus e chamado a Alá. O islamismo, assim como o judaísmo e o cristianismo, é uma religião monoteísta, quer dizer, um único Deus, né? Acreditam na existência de um único Deus, que chamam de Alá. E o que se sabe sobre a vida de Maomé, basicamente, é o que eu havia dito para vocês, né? Que ele foi inspirado pelo anjo Gabriel a escrever o Alcorão e a falar, a divulgar que tudo que eles pensavam, né? Antes deles conhecerem a realidade, né, de Maomé, as verdades que Maomé revelou, né, que eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, né, que essa atitude de Maomé incomodou várias autoridades, várias pessoas, várias autoridades. E por quê? Porque isso atacava diretamente no lucro deles, né, gente? E o refúgio dele foi em Medina, cidade que acolheu ele bem, né, acolheu as pessoas que acreditavam. Ele se tornou um chefe político em Medina. Depois que Meca foi conquistado, o culto aos ídolos do paganismo foi proibido e o islamismo espalhou, né, pela Península Arábica. Então não adiantou nada eles expulsarem, né, Maomé de Meca, porque posteriormente os ídolos do paganismo seria proibido, né? E então acabaria tendo que ceder a isso aí. Os seguidores do islamismo posteriormente foram responsáveis por levar sua religião para outras partes da Ásia, além de se expandirem pela África e pela Europa. Quais são os 5 pilares, né, do islamismo? Fé, oração, jejum, caridade e peregrinação. E aí, pessoal, Maomé morre, tá? De doença, morte natural, tá bom? E quando ele morre, se volta
um pensamento todo. E agora? Quem vai assumir? Quem vai continuar com o trabalho de Maomé? Como é que vai ser? Né? E aí surgem dois grupos, né? Os sunitas e os xiitas. Quem são os sunitas e quem são os xiitas? Vamos lá. Sulitas, discípulos de Maomé. 90% dos muçulmanos são sulitas, tá? 10% é xiitas, né? E aí, quem assumiu o posto de Maomé? Na verdade, né, são dois grupos que refletem na realidade que nós vimos no Oriente até hoje, dos conflitos que a gente testemunha até hoje, né? Com a morte de Maomé, alguns queriam que um parente assumisse, os xiitas queriam que um parente de Maomé assumisse. Já, né, a maior parte, 90% dos muçulmanos eram sulitas, queriam que um discípulo, aquele que aprendeu algo com Maomé, para as coisas continuarem bem. Foi aí que se dividiu esses dois grupos, né? Hoje a gente fala que os xiitas é aquela parte do radical, do islamismo radical, né? Que a gente vê invasões, homem-bombas, conflito, né? Busca um conflito o tempo todo, inspirado em questões políticas, né? E os sulitas são aquelas pessoas que continuam a seguir, né, a questão das ideias de Maomé, né? Que eram discípulos e queriam continuar a seguindo essas ideias de Maomé. Então, sunitas e xiitas são dois grupos de muçulmanos que apresentam diferenças políticas e por isso estiveram muito tempo em conflito. Eles estão localizados na maior parte da Arábia Saudita, a maioria, né, sunitas, e no Irã, maioria xiitas, né, que foi o que eu disse a respeito da questão dos ataques, né? A gente vê muito falando, e pessoal, a gente não pode confundir o islamismo como sendo todos radicais, tá bom? A sua maioria faz parte que simplesmente seguem a religião muçulmana, mas não tem nada a ver com a questão de ataques, por exemplo, né? Além desses países, é possível encontrar algumas minorias de sunitas e xiitas no Afeganistão, no Iraque, né? No Iêmen, na Índia, no Kuwait, Líbano, Paquistão, Catar, Síria, Turquia. Questão que recai sobre quem seria o verdadeiro profeta após a morte de Maomé. Fundador, o mais importante profeta do islamismo. Então, o mais importante profeta do islamismo é Maomé, o autor do Alcorão, o livro sagrado, né, da religião islâmica. Os sunitas, cerca de 70% dos muçulmanos acreditam que o califa, chefe do estado, sucessor de Maomé, deveria ser, né, um dos próprios muçulmanos seguidores. Já os xiitas, o profeta legítimo deveria ser Ali, né, genro de Maomé, e por fim, né, ele foi assassinado, mas isso causou muita revolta, né? No lugar deste foi eleito califa, responsável pelo poder da Síria. Foi nesse contexto em que resolveu transferir a capital, né, do califado, que era na cidade de Medina, para Damasco. Ainda hoje, Medina é um local sagrado para os islâmicos, além de Meca. Os xiitas são considerados mais tradicionais, eles são mais conservadores, né? Tudo voltado pela questão do livro sagrado deles, né? E os suítas, por suas vezes, são mais voltados para a questão de conflitos mesmo, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenha contribuído para o aprendizado de vocês. Até mais. Compartilhem, curtam, tá? Comentem e até a próxima.